todos tipos de agenciamentos, né? Podemos simplificar dessa forma. Agenciamentos conservadores, né? E agenciamentos poéticos, né? Vamos chamar assim. Os conservadores, eles privilegiam a manutenção do território e dos corpos estabelecidos, né? Do organismo. Enquanto o poético privilegia, sim, a diferenciação. Uma existência poética, né? A intensidade, né? Tem aqui vários trechos que na minha cabeça se conectar, matando todos os tipos dos outros. Então, podendo de conectar essa ideia. E na neurose de Plantista 1, ele diz assim: criou-se formas essenciais ou substanciais. Elementos que não têm mais forma nem função, que são abstratos, que não são átomos, isto é, elementos únicos, aí dotados de formas. Aí dá para a gente falar, apontando fins mais ou menos grandes, não de acordo com o número, mas de acordo com a composição em relação onde entram as partes. Aí mais para frente, natureza. É como uma imensa máquina abstrata. E o final foi a infinidade de modificações que são partes uma das outras sobre esse único e mesmo plano de vida. Aí mais lá para frente tem uma comparação que eu acho que meio que resume tudo isso, que diz assim: um plano de consistência ocupado por uma imensa máquina abstrata com agenciamentos infinitos. Então, essa é uma ideia de Spinoza, tipo, uma grande máquina. Deus, né? Do Deus como sendo a própria natureza. Essa potência de acoplamentos, né? De encontros de corpos, né? Que é infinito. E ninguém sabe o que pode corpo, né? Então, a ideia do Deus imanente aí do Spinoza, né? Ou seja, Deus não está acima. Deus está aqui. Né? Ele é imanente. Né? Tá nessa... Eu lembro que eu assisti um podcast, disseram que comparação, tipo, Deus como um rizoma. Isso tem a ver? Porque, tipo, Deus, ele é... Tipo, tem essa capacidade de mudança? Se disserem que Deus é isso, essa capacidade de transformar as formas de existência. Eu vi uma... Então, é o privilégio das relações, né? E das produções a partir dessas relações, né? O que é que nos faz um homem moderno? Né? Essas relações, sobretudo aqui na contemporaneidade, essa conexão com o celular, com a rede social, né? Veja, isso é um homem. Se você for ver 500 anos atrás, na Idade Média, é outro modo de existência completamente diferente. Então, a mensagem moderna, dizer assim, que são os nossos agenciamentos com a tecnologia. Isso, é o agenciamento que produz a nossa forma de existência, né? Vamos mais atrás, 1000 anos atrás. Outros tipos de acoplamento, outras formas de existência, né? O homem das cavernas. Né? Imagina como era a o nome das cavernas, né? Vixe, Maria. Totalmente, sem nem... Não sabemos nada de um corpo enquanto não sabemos o que pode ele. Isto é, quais seus afetos, como eles podem ou não compor-se com outros afectos, com os afectos de um outro corpo, seja para destruí-lo ou ser destruído por ele, seja para trocar com esse outro corpo ações e paixões, seja para compor com ele um corpo mais potente. Né? Isso é uma etologia, né? Então você vai investigar aí a relação dos corpos, né? Que relação nós temos com o celular hoje em dia, né? É uma relação que aumenta ou que diminui nossa potência, né? Que nos adoece ou nos torna mais potentes, né? Então a ética é isso, né? Que tipo de relação que eu estou tendo com a internet? Com a visibilidade da internet? Ela está me sujeitando, né, a determinados modelos, né, das expectativas dos meus seguidores, etc. Ou estou usando ele para potencializar o meu ser, né? Descobrindo o que as pessoas estão pensando em outros lugares, né? A velha discussão entre apocalípticos e integrados da mídia, né? Por um lado, os que acreditam que a tecnologia vai destruir tudo, vai robotizar tudo, e por outros que acham que a tecnologia é as mil maravilhas, né? Que é mais, né, uma produção do iluminismo e da razão do homem. Né? Mas a grande questão é a ética, né? Nesse sentido. Nessa ética espinosista, né?
que tipo de relação eu estou tendo com esse corpo, né? Está me degradando ou está aumentando minha potência? Né? Então, essa que é uma questão importante, né? Quando se fala o que pode o corpo, né? E para a gente se fazer, né? O que é que pode o corpo, né? Eu preciso estar nesse determinado agenciamento aqui? E aquele, será que eu não devo privilegiar, já que ele aumenta a minha potência, né? É preciso ter E aí que entra a questão mais racionalista, né? Do Spinoza, né? Quando você sai da primeira dimensão da ética, que são as paixões, quando você começa a racionalizar sobre essas paixões, né? Será que esse encontro é de fato bom para mim? Né? Será que ele aumenta mesmo a minha potência? Ou ele está me subjugando e me destruindo, né? Mas dá para saber quando Vou falar do vício, né? Cachaça, né, cara? Pô, quando eu tomo cachaça eu gosto, eu fico alegre e tal. Mas será que isso não está lhe destruindo? Será que seu corpo está aumentando mesmo a potência quando você está tomando essas cachaças? Ou você consegue estabelecer uma relação ética com a bebida? Não, vou tomar só 2 doses aqui só para frescar e pronto. Né? Ou você está se tornando um viciado, né? Está se deixando levar pela essa paixão e quando vê você está todo fudido ou coisado, né? Então é pensar sobre isso, né? As paixões nos dão essa energia, né? Mas é preciso pensar se essas energias de fato, né, estão aumentando a nossa potência de existir ou destruindo a nossa potência de existir, né? Decompondo, né? Eu falo, vocês estão compondo ou estamos decompondo? Né? O fígado rei, só o resto, né? Em si, ele não é potente ou impotente, vai depender do quê? o lugar que está. Do lugar que ele está, do agenciamento. Nesse agenciamento aqui, em que ele é transformado de carga, o corpo dele vai definhando, vai se decompondo, até ele cair, né? Ou seja, num determinado agenciamento, ele, na relação com o homem, né? Qual é a relação que o homem estabelece com os outros animais? De destruição, né? Ele vai acoplando os outros animais para os outros animais servirem a ele, né? Ele vai capturando a natureza para explorar a natureza, né? Falo do pequeno Ramos. Também Ramos está tomado no agenciamento, né? A cama da mamãe, o elemento paterno, a casa, o bar, a frente, né? Interposto com o vizinho, a rua, o direito à rua, a conquista desse direito, o orgulho, mas também os riscos dessa conquista, a queda, a vergonha, né? Não são fantasmas ou devaneios subjetivos. Não se trata de imitar o cavalo, né? De se fazer de cavalo, de identificar-se com ele, nem mesmo de experimentar sentimentos de piedade ou simpatia. Não se trata tampouco de analogia objetiva entre os agenciamentos. Trata-se de saber se o pequeno Hans pode dar aos seus próprios elementos relações de movimento e repouso, afectos que o fazem devir cavalo, independentemente das formas e dos sujeitos, né? Ou seja, se isso funciona ou não para ele. Não é que ele quer imitar o cavalo, ou que o cavalo é o significante do pai dele, né, por causa né, né? Vocês entenderam, né, da questão fálica, né? Mas trata-se de que nessa relação com o cavalo ele vai se diferenciar, né? Vai produzir uma entidade, né, um modo de existência na relação com o cavalo. Vai produzir algo, né? Então é de acordo com seus próprios critérios, né? Com o que pode seu corpo e com o que pode seu corpo se acoplar, né? Longitude e latitude, né? Então, o cavalo é como esse devir cavalo não é imitar o cavalo, é se acoplar com o cavalo e produzir ali ressonâncias que vão produzir um modo de individuação, um modo de existência ali, né? O rato e o homem, né, não são absolutamente a mesma coisa, mas o ser se diz dos dois num só e mesmo sentido. Numa língua que não é mais a das palavras. Que língua é essa? É das ressonâncias. Eu pensei que pode ser também É as ressonâncias, ou seja, é o afeto, né?
é aquilo, é uma força que vai agir sobre o homem e que vai produzir intensidades no homem, vai Então, diferenciar. tem a ver com o sentido que eu dou com aquilo que... De certa forma, é a expressão que surge do encontro. E que não é a do rato. É com o rato. Também tem essa questão que não é como. Não é fazer para, é fazer como, né? Como, não como. Porque quando é como, você meio que quer imitar o rato, não é isso. Mas é fazer como. É ser afetado pelo rato e usar a sua maneira. Não é uma filosofia da representação, né? Eu quero representar um rato, não é isso. Eu vou co-funcionar com o rato. O rato vai ter a singularidade dele, que está acoplado com a minha, e a gente vai co-funcionar no agenciamento. Né? Então, é isso. Né? Esse aspecto é muito importante. Né? E quando você fala aqui, ó, essa parte aqui é muito importante. Numa língua que não é mais a das palavras. Numa matéria que não é mais a das formas. Numa afetibilidade que não é mais a dos sujeitos. Pensei que tinha a ver com a interpretante. Aí é o posto, né? Eu já vi no... Mas a questão é essa. Por que ele fala que não é mais a do sujeito? Porque o sujeito vem da ideia de sujeitado, né? No francês, sujet, né? E quando você está sujeitado, você está dentro de um modelo, né? De uma norma dominante. E a ideia do devir é exatamente quebrar essas normas, para abrir para outras formas de existência. E produzir, assim, a intensidade, produzir desejo. Né? É por isso que o desejo não quer dizer nada, né? Porque o desejo é pura produção de intensidade, a diferenciação. É por isso que aqui a gente não investiga os desejos, né? Investiga os indícios da produção desejantes em determinadas máquinas delimitadas. Então, ele não diz que não é mais como a do sujeito, porque no caso que você falou, o sujeito, ele tem a ver com a ideia de sujeição. De sujeição, né? É por isso que o devir é assignificante e assubjetivo. Assignificante, porque quebra esse fluxo do significante, de domesticação, né, de construir uma determinada via, né, você escapa rizomaticamente, e por outro lado também quebra a sujeição do modo de existência. Que são os devires. Que são os devires. Um trecho que mais para frente, eu não trouxe isso, não é analogia. Eu falo sobre o Vladimir Zipin, o cachorro, né? Que não se trata de imitar um cachorro, nem de uma analogia de relações, é mais para gerar essa transformação, né? Por exemplo, o problema é que ele tem que colocar os sapatos nas mãos, mas para colocar os sapatos nas mãos ele tem que usar a boca, e vai a transformação, né? Isso, maravilha, né? Porque ele vai fazendo com que as partes do corpo funcionem de forma diferente, né? Diferenciando as máquinas, né? Se minhas mãos estão calçadas, seus elementos entrarão numa nova relação de onde decorre o afeto ou os deveres procurados. Botar o sapato nas mãos, né? Com a minha boca, que, por sua vez, encontra-se investida no agenciamento que torna-se cara de cachorro, à medida que a cara do cachorro serve agora para amarrar os sapatos. Né? Então, legal, né? Essa desorganização, né? A gente vai falar dos organismos, né? Que são esses modos estabelecidos de usar o corpo, né? E aí o que o David faz é experimentar o corpo, né? De outras formas. Né? É por isso, então, que o sujeito ele não é sujeitado. Ele até é, mas quando ele entra nessa relação aí, com o David, ele é assujeitado. A gente fala, a cara estava no problema, é eles não comparar órgãos. Mas colocar elementos ou materiais de uma relação que arranca órgãos específicos aí para fazer o devir com o outro. Isso. É por isso que não é se fazer de, mas sim se
Fazer com. Fazer com. Assim. Isso. Fazer com, né? O que é que a gente faz com os cachorros, né? A gente transforma o cachorro em gente, né? Vem cá, meu bolsinho. Quer dizer, né? A gente humaniza o cachorro, sujeita o cachorro a ser humano, né? Porque os humanos não nos aguentam mais, né? Então a gente tem que... A minha amiga disse que ela